As histórias antigas nos ensinam não só sobre o passado, mas principalmente em como viver no presente. É voltando às origens que encontramos os elementos necessários para a nossa sobrevivência. É por isso que eu venho aqui, nesse mini documentário Memórias do Brasil, mostrar um pouquinho da vivência de mestres tão vivos na terra de Franca. E para abrir os caminhos, eu fui até a Nina, ouvir histórias de um povo muito presente no território brasileiro, que ajudou a construir essa terra e que nem sempre a gente se lembra. Porque para contar histórias de um jeito que só o povo brasileiro sabe, é preciso ouvir também a história do povo cigano. Para todo cigano, para todo povo cigano, os mais velhos são sagrados, assim como a criança. Porque a criança, ela será a continuidade do povo cigano. E os mais velhos, eles são um baú de experiência. Os mais velhos, eles são sábios. Eles são especiais, porque eles já têm experiência, eles já andaram por onde nós não andamos ainda. Então, eles têm a experiência de poder nos ensinar coisas que eles já vivenciaram. Eles já vivenciaram. Então, uma pessoa mais velha para o cigano é um baú que contém tesouro. Como uns guardiões, assim, de uma memória, Sim, né? são os que mantêm a cultura, que mantêm a tradição, que mantêm os ensinamentos. E muito se perdeu, assim, quando se perdeu muito cigano, no Holocausto, muito se perdeu, sabe? E porque assim se perdeu muita vivência, se perdeu muita história. Você acha que é por conta de não ir mantendo, de não ir passando? Não, é porque assim, com certeza havia muito mais história, havia muito mais ensinamento, muito mais riqueza. Muito mais riqueza. Imagina. Mas assim, você deve ter sabido do Holocausto. Então, no Holocausto, se perdeu, assim, muita gente. Sim. Então, com a perca das pessoas, se perdeu, se perde a história também. Se perde muita riqueza. Muito, imagino. Porque, assim, uma pessoa é uma biblioteca viva, que a gente fala, Uma né? biblioteca viva. Mesmo porque os costumes, tudo, o tesouro, ele é passado por linguagem, nada de escrito. Então, a pessoa, ela é um poço de conhecimento. Ela andou, ela vivenciou, ela experimentou e ela teve aquela vivência para passar para a gente. Por onde ela passou. Sim. O cigano, ele vai para todo lado. Tem até uma frase que eu gosto muito mesmo, que fala assim: os ciganos são como o vento, em tudo tocam, em tudo está, mas em nada fica. Imagino, senti. Que eu fico pensando assim, porque eu imagino que para o povo cigano a palavra dita, né, a palavra oral deve ter um valor muito maior, né, do que para outras pessoas, né? Muito. Valoriza mais, né? Valoriza. A gente diz assim, a palavra do cigano vale um escrito, porque assim, a gente, né, olha, por exemplo, o ser humano é o ser humano, né? O ser humano, assim, por exemplo, tem ser humano
de todo jeito, tem ser humano de toda espécie, mas na nossa cultura a gente tenta prezar a palavra, pelo menos nós somos instruídos para isso. Certo? Então, assim, a gente é instruído para isso. Entendeu? Sim. Que elas têm um poder, né? As palavras. Sim, assim, né? Imagina, sim. assim. Tem muito poder. Uhum. Tem muito poder. Que bonito, assim. E as crianças, elas vão sendo acostumadas com isso também. Vão aprendendo, tem esse respeito também aos mais velhos, de ouvir histórias, ouvir... Vão aprendendo a ter respeito. Vão aprendendo a ter respeito com tudo que é vivo. Uhum. E pra gente tudo é vivo. Sim. O cristal é vivo. Não se maltrata um cristal colocando um cristal numa água quente. Por exemplo, porque a gente costumamos tomar elixir. Uhum. Então, sempre assim, é feito com cristal. Então, o elixir ele é sempre colocado na água, né? Na água fria, na água mineral, com todo carinho, com cristal. Você entendeu? Uhum. Então, a gente respeita tudo que é vivo. As plantas, os animais, os seres humanos. Porque assim, sente que a natureza é a própria casa mesmo. A natureza, a gente faz parte de um todo. E água, terra, fogo, ar, sabe? A gente faz parte de um todo. Imagino. Então, todos nós, né? Todos nós, sim. E para o cigano isso é muito vivo. Temos, assim, vamos dizer assim, eu estou dizendo mais por mim, pelos meus ensinamentos, viu? Não estou generalizando, né? Uhum. Mas a gente tem, assim, muito respeito também com a força do sol, a força da lua, a força das estrelas. São assim, fazem parte da nossa vida. Uhum. Fazem parte da nossa vida. Bonito. E assim, uma coisa que eu fico pensando também, né? Que o povo cigano foi passando pelo mundo inteiro e levando muita sabedoria para várias culturas, né? Para muita gente. Só que nem sempre todo mundo reconhece isso, né? Aí eu fico imaginando assim, aí você pode falar se eu estiver errada, tá? Só uma coisa que eu fico pensando, assim. Porque eu fico vendo, eu já vi, eu tentando estudar um pouco, né? Ouvindo falar que, assim, os ciganos interferiram muito na cultura brasileira. Tem vários costumes nossos que vêm dos povos ciganos, a gente nem sabe. Só que, às vezes, a gente não tem noção disso, porque a história não é contada pra gente, né? Pra não ciganos. Sim, e por isso a importância de ouvir, porque não tem livro, não tem nada. Então mas os ciganos, eles com certeza, eles vieram para o Brasil. Então, a influência dos indígenas, dos africanos e dos ciganos. Isso é assim, é uma lógica. Sim. Certo? Porque o Brasil, assim, ele foi, assim, no início, né, colonizado, certamente, por ciganos negros, que vieram também, e os índios. Apesar que nós, assim, nós somos sempre na nossa também. Então, nós, assim, somos sempre na nossa, sempre no nosso meio. E então eu não sei dizer assim o que o brasileiro, o não cigano, teria herdado do costume dos ciganos. Entendi. Isso eu não sei dizer. Porque talvez é porque desde o começo assim aquele preconceito com o cigano, aquele estereótipo do cigano. E uma frase que me dita por um homem, um cigano, Sinti, que eu conheci, ele disse: o preconceito é aquela imaginação, é aquele conceito daquilo que você não conhece. Então,
aquilo que você não conhece, como que você pode ter um conceito? Uhum. Então, as pessoas, eu penso que não chegaram perto, assim, do cigano. Para saber quem são os ciganos. Que é Quem muito são? mais do que a gente imagina. Quem né? são os ciganos? Muito mais. Muito. Muito mais. Pessoas que vivem nas tradições, na cultura, que preserva, que leva a cultura. Uhum. Por exemplo, a leitura de oráculo. Deve ser